Bom dia, meus irmãos. Que bom estar com vocês novamente, para todos juntos nós aprendermos mais uma porção das Sagradas Escrituras, né? E para tal, quero só recordar para aqueles que estão conosco, né, e para quem está nos visitando pela primeira vez, ou perdeu o fio da meada, nós estamos em uma série, né, nossa disciplina é o Ser Discípulo em Cristo. Mas hoje nós vamos abordar sobre o diferencial do discipulado de Cristo, né? E eu quero agradecer a sua presença nessa manhã aqui conosco, para nós aprendermos essas lições que elas são muito importantes, né? E vamos iniciar falando com o nosso Senhor Jesus, para que Ele possa mais uma vez estar nos direcionando durante esses pequenos e rápidos minutos aqui na presença dEle. Vamos orar? Pai de amor, obrigado, Senhor Jesus, por esse instante. Obrigado, Senhor Jesus, pelo que vamos aprender. Obrigado por essa oportunidade. Abençoa todos que estão juntamente comigo aprendendo das Tuas Escrituras, para que possamos, além de aprender, colocarmos em prática o que Tu queres para as nossas vidas. Assim, Senhor Jesus, nós oramos em Teu santo nome. Amém e amém. Uma das perguntas mais célebres, né, que nós recebemos, quem já está na igreja e, por outro lado, quem entra na igreja, é sobre o discipulado. E o maior exemplo que nós temos de discipulado, que podemos assim mencionar, que podemos registrar, é o discipulado de Cristo. E ele tem todo um diferencial para aqueles que entram no Evangelho, para aqueles que adentram nas igrejas. Está certo que fazer discípulo, ele é um processo na vida das pessoas, não é muito simples, não é nada fácil. Ele é um processo que começa com o ser modelo, ele começa com aquele que está ensinando e ministrando. Eu tenho dito que na maioria das vezes nós, pelo avanço tecnológico, nós queremos descobrir um aplicativo, um botão onde você apertaria e as regrinhas básicas elas seriam repassadas. Mas o melhor discipulado, eu gosto de dar ênfase, é aquele que você diz assim: viva do jeito que eu vivo, faça do jeito que eu faço, cante do jeito que eu canto, ore do jeito que eu ore na quantidade de vezes que eu oro, leia a Bíblia na quantidade de vezes que eu leio, faça a meditação da nossa igreja na quantidade de vezes que eu estou meditando. Esse é o melhor discipulado, porque o caráter ele é transmitido e não é somente ensinado. É por isso que os discípulos de Cristo, quando o Senhor Jesus esteve aqui na terra, eles abandonaram as suas profissões para estarem 100% com o Mestre. Primeiro eles tinham que seguir a Jesus, e só então ele poderia treiná-los para serem verdadeiros pescadores de homens. Então os discípulos acompanharam Jesus quando ele transformou água em vinho, lá no seu primeiro milagre. Observaram quando ele expulsou os cambistas do templo. Eles escutaram quando ele ministrou até a mulher samaritana, violando ali um tabu racial. Viram Cristo curar o filho do nobre e o coxo lá em Betesda. Os discípulos se maravilharam quando ele expulsou o demônio de um homem lá em Gerasa. Então ali por meses observando curar cegos, curar coxos, surdos. Certa vez Jesus explicou cuidadosamente os seus ensinos e seus atos aos discípulos, para que eles compreendessem a razão e os princípios. E uma vez que compreendessem essa razão e os princípios, os discípulos de Jesus sairiam motivados. Lá em Mateus 13, de 10 a 15, nós identificamos, eu quero ler com vocês já, tá? Observamos que ele gastou tempo a sós com eles, explicando-lhes por que falava em parábolas. Vamos lá, Mateus 13. Você consegue aí conosco? Abre aí rapidinho Mateus 13, na altura ali do texto de Mateus 13, do verso 10 até o verso 15. O verso 10 diz assim: então, aproximando-se os discípulos, disseram-lhe: por que fala-lhes por parábolas? E ele respondeu: porque a vós é concedido saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é concedido. Porque a qualquer um que tem, se dará e terá mais, mas aquele que não tem, aquilo que ele tem lhe será retirado.
Por isso eu lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. De maneira que se cumpre nele a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, fecharam os olhos para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e com o coração compreendam e se convertam, e eu os cure. Então nós observamos que o Senhor Jesus, ele gastou tempo, ele investiu tempo. Ele sentou com o discípulo para poder revelar-lhe os segredos do reino de Deus. E enquanto Jesus ensinava os seus princípios que deveriam seguir em seu ministério, o Senhor Jesus concentrou em moldar-lhes o caráter, e não apenas sendo um transmissor de informações. Não houve outros homens que se assentaram aos pés de um mestre, mas com mais profundo e relevante saber. O que os discípulos viram e ouviram os afetou de tal forma que houve mudança radical em todas as esferas do seu contexto de vida. Os discípulos nunca esqueceram da perfeita integração entre o ensino e entre a ação que o Senhor Jesus ali praticava. Sabe, irmãos, eu aprendo com isso que ninguém se torna um discípulo sem uma disposição radical, comprometida em seguir o mestre bem de perto. Ninguém se torna um discípulo se não seguir o mestre de perto, em ouvi-lo, em assisti-lo, em contemplá-lo, em admirá-lo, em tocá-lo, em percebê-lo, em senti-lo, em amá-lo. Ninguém se torna um discípulo seguindo o Senhor Jesus de longe. Ninguém se torna um discípulo. Não haverá uma relação entre discípulo e mestre se não houver um investimento de tempo para cultivo dessa intimidade e esse conhecimento mútuo. Conhecer o mestre e permitir ser conhecido por ele, precisa acontecer um investimento no tempo. Não é isso? Como é que está? Falar em tempo, como é que está o seu tempo em devoção a Cristo? Como é que você tem investido o seu tempo? Você tem conseguido separar um tempo significativo para sentar-se aos pés do mestre e aprender dele, ser curado por ele, receber um toque dele, ouvi-lo, vê-lo, chorar na sua presença, cantar louvores na sua presença? Nós vivemos um período assim muito intenso de afastamento social, e tecnicamente era para nós termos mais tempo. Mas não só na nossa igreja, mas em várias igrejas pelo Brasil e pelo mundo, que passaram e passam por esse instante, algo incrível nós temos ouvido. Vê a pergunta dos líderes, as pessoas respondendo: não tive tempo, nem me lembrei de orar. Não é isso? Não tive tempo, eu não tive tempo. Olha, meu irmão, tente estar inteiro na presença do Pai. Tente estar por inteiro na presença do Pai. Isso vai ser gratificante, isso vai ser estimulante. É porque como é que nós vamos ser um discípulo do Senhor Jesus se nós não temos intimidade com Ele? O inimigo, ele é sábio, ele vai afetar justamente a nossa vida íntima com Deus, a nossa vida devocional. Eu estava participando de uma live essa semana, e o pastor mencionou algo maravilhoso. O mediador daquela live, ele disse assim: a pandemia ela não ofuscou, ela não matou muitas pessoas que iam na igreja, ela apenas oportunizou para as pessoas que iam na igreja elas se revelarem como realmente elas são. É mesmo, porque esse período de afastamento, ele o quê? Ele buscou as nossas bases, ele buscou a nossa vida devocional, não é? Ele buscou o quê? Aquilo que realmente nós somos, aquilo que realmente nós seremos confrontados um dia. Nós tivemos uma pequena lembrança de como será. Esse momento de afastamento, aquelas pessoas que oravam, eles continuavam orando. Aquelas pessoas que louvavam, eles continuavam louvando. Aquelas pessoas que liam a Bíblia, eles continuaram lendo. Aqueles que meditavam, eles continuaram meditando. Incrível isso. Como nós ouvimos pessoas que frequentam a igreja dizendo assim: não quero meditar, não gosto, não é? Nem orei.
Por que isso? Porque realmente não tinha uma vida devocional ativa. E quando chegou esse período, ele veio a flora, ele veio de forma espontânea, revelando aquilo que realmente a pessoa vivia. Então é por isso que às vezes nós precisamos viver de forma intensa a nossa intimidade com Deus. Haja vista aqui na terra, é pelo um pouco de tempo. É como uma neblina que já acabou. E às vezes nós investimos tanto em coisas erradas. Então é importante nós identificarmos isso, identificarmos essa parte e querermos aprender e ter intimidade com o Mestre. Com o Mestre Jesus. Em João 13:13 diz assim o texto lá: vocês me chamam de Mestre e Senhor, e com razão, pois eu sou. Então o próprio Senhor Jesus, ele declarou que ele era Mestre. Nos evangelhos, Jesus é chamado de Mestre, irmãos, 45 vezes. E assim, se nós formos somar os termos equivalentes, nós vamos ultrapassar a quantidade de 60 vezes onde isso aconteceu. Jesus Cristo, portanto, ele era rabi, mesmo que não cumprisse todos os moldes de um mestre de judaísmo. E que legal, porque o Senhor Jesus, ele teve, desde o início do seu ministério público, ele teve seguidores. E de acordo com toda a tradição que envolveu o Senhor Jesus, os primeiros seguidores foram os que eram seguidores anteriormente a João Batista. Depois veio ali André e outro discípulo não identificado, que muitos teólogos acham que seja João. E aí André trouxe Simão, Pedro até Jesus, Filipe, que era da mesma cidade de André e de Pedro, e aí trouxe Natanael. Então o movimento inicial desses seguidores de Jesus ganhou ímpeto à medida que as notícias acerca de Jesus, elas se espalhavam por meio das relações sociais em uma área relativamente restrita, que era ali a região da Galileia. E é importante que ver nesse aspecto aqui, eu quero lhe chamar a atenção nesse momento, que é importante notar uma particularidade nesses primeiros seguidores do Senhor Jesus, e nós vamos identificar que ainda hoje, pelo menos esses dois grupos, eles continuam existindo. Naquela época, existiu ali pelo menos dois grupos, bem nítido, bem direto, bem espontâneo. O primeiro grupo era o grupo dos discípulos. E o segundo grupo, que seguiu a Jesus, era o grupo das multidões. Você diz, discípulos e multidões? Sim. Os discípulos eram aqueles que obedeciam ao chamado de Jesus para segui-lo. Já o grupo das multidões eram aquelas pessoas a quem Jesus continuava a fazer um chamado. Elas constituíam um grupo neutro, ligado a Jesus, mais pela curiosidade do que por qualquer outro motivo. Embora aquele grupo seguisse a Jesus, as multidões não preenchiam os dois pré-requisitos do discipulado, que era pagar o preço e comprometer-se com a causa. Eles seguiam-no apenas fisicamente, mas não no sentido verdadeiro de se dedicar ao Mestre. Enquanto ele lhes ensinava e pregava, alguns eram conduzidos à fé e começavam a servir a Jesus como Senhor. Só que da multidão surgiram tantos discípulos quanto adversários de Jesus. Fazer discípulo, entretanto, era um dos objetivos do Senhor Jesus de dentro daquela multidão, de dentro daquele pedaço do povo ali de Israel. E essa mesma missão que Jesus iniciou lá no seu ministério é a missão mundial que ele incumbiu a nós antes dele ascender aos céus. E disse isso não exclusivamente para os povos do estado de Roraima, mas ele diz por todas as nações. E incrível que esses dois grupos, eles ainda hoje eles subsistem, ainda hoje eles são notórios, o grupo da multidão e o grupo dos discípulos, não é? A multidão ela precisava ver para crer, enquanto o discípulo ele crê para poder enxergar. Muitos seguiam a Jesus para saber se o que ouviam a falar a respeito era verdade ou não. Mas os discípulos não, os discípulos seguiam porque sabiam que sobre ele estava o Espírito de Deus.
E enquanto a multidão buscava ver com seus próprios olhos, os discípulos criam de todo o seu coração. Uma outra diferença que nós podemos mencionar entre esses dois grupos no início do ministério do Senhor Jesus é que a multidão buscava um milagre, enquanto que o discípulo buscava aquele que realizava o milagre. Pessoas que pensam como multidão querem apenas receber um milagre, mas após receberem um milagre, o que elas fazem? Elas se retiram, esquecendo o principal, que é o milagre da salvação. Sabe, irmão, quem pensa como discípulo quer estar perto de Jesus todo o tempo, pois sabe que dele vem a salvação. Sabe, irmãos, a multidão para diante de uma barreira, mas o discípulo não, ele transpõe as barreiras. Quantos e quantos cristãos nesse período, cristãos não, quantos frequentadores de igreja nesse período de afastamento, eles sucumbiram espiritualmente. Por quê? Porque na realidade ele não era discípulo, ele era multidão. Então quando teve a barreira, irmão, pessoas que agem como multidão, ao ver uma barreira, ao ver um problema, eles retrocedem, pois pensam consigo mesmo: eu sou fraco, eu sempre fui assim muito fraco, sabe, pastor, eu não consigo, eu não posso suportar. Mas quem age como discípulo, não. Ele continua, ele não para, ele avança, porque confia em Deus, porque ele olha em Deus, porque ele faz por Deus, e Deus renova as suas forças, conforme escrito lá em Isaías 40:31. Sabe, irmãos, a multidão assiste à vitória dos outros, mas o discípulo não, ele é um vencedor. Na multidão existem vários tipos de pessoas, mas o pior tipo são aqueles que são espectadores. Já viu pessoas assim, que vêm para a igreja somente por vir, que já virou rotina, não é isso? Assim a vida deles não rompe, eles continuam somente assistindo a vitória dos outros. O discípulo não, ao contrário, sabe o que ele faz? Ele está sempre lutando, por isso ele é um vencedor. E a diferença nesse caso entre o perdedor e o vencedor é que o perdedor ele faz o que precisa ser feito de vez em quando, enquanto o vencedor ele faz isso sempre. Sabe, irmãos, uma outra diferença entre a multidão e os discípulos é que na multidão ele só ouve a palavra. No máximo ele ouve a palavra, enquanto o discípulo ele vive e prega a palavra. A pessoa que vive com a mentalidade de multidão vive apenas como espectador, como ouvinte, de braços cruzados, não quer servir. Já não, o discípulo ele prega, e Jesus nos chamou para sermos testemunhas, conforme diz Atos 1:8, aonde nós estivermos. 2 Timóteo 4:2 diz que o discípulo, por sua vez, prega a palavra em todo o tempo. Sabe o que eu identifico ainda sobre essas diferenças entre multidão e discípulo? É que quem pensa como multidão usa o seu ministério para lutar contra o próximo. Já o discípulo não, o discípulo luta pelo próximo. Na maioria das vezes, quem faz parte da multidão não gosta de ser ativo, não gosta de trabalhar, né? Faz alguma coisa ali com a motivação até equivocada. Muitos deles da multidão, eles querem só o status, querem só o nome, infelizmente. Mas os discípulos não. Os discípulos, eles são verdadeiros, eles seguem o passo de Jesus e usam onde ele está para ser um púlpito, para ser uma catapulta para anunciar as boas novas. Eu ainda aprendo ainda sobre essa diferença entre multidão e discípulos, que a multidão se esconde e o discípulo diz: eis-me aqui. Como nós vimos nos relatos aí que precedem a esse texto, a multidão existe, a multidão existe para ficar o quê? Para ficar ali, não, deixa eu ficar aqui pelo meio, não, deixa eu ficar aqui por trás. Geralmente se acham incapazes, se sentem inferiores e ficam escondidos um atrás do outro. Já o discípulo não, eis-me aqui. E olha, irmãos, um discípulo ele deva sempre estar pronto para trabalhar e fazer a obra. Sabe uma coisa que eu tive conversando com alguns pastores com as igrejas que já voltaram a ter cultos presenciais? Um vírus diferente surgiu, um vírus que só contagia na igreja. A pessoa vai no supermercado, a pessoa viaja, a pessoa vai nas farmácias, a pessoa vai na praça. Muitos vão trabalhar, mas assim, vamos para a igreja. Não, aí eu vou me contaminar. É um vírus só na igreja. Eu estou aqui ironizando, estou brincando, entendeu?
Tenha cuidado, porque às vezes nós nos prendemos, nós nos acomodamos dentro de uma bolha. Eu não estou aqui incentivando de maneira aleatória você se fazer presente, mas estou aqui lhe dizendo, muito cuidado, porque o inimigo é sorrateiro. O inimigo, ele às vezes coloca algo assim que nós vamos, de certa forma, nos prender daquilo que é realmente o que nós queremos. Essa semana uma pessoa me perguntou, pastor, quando voltarmos, né, e logo mais à noite nós estaremos dando início e a conclusão será no próximo domingo, onde todas as pessoas já podem estar aqui conosco, né, dentro daquele grupo que foi explicado dentro dos pequenos grupos de nossa igreja. Pastor, como é que vai ser lá o retorno na igreja? Eu digo, faça exatamente como você está vivendo. Disse, mas como eu estou vivendo? Eu digo, você não sai de casa para nenhum canto, não. Para alguns cantos eu saio cumprindo tudo o que manda as nossas autoridades. Pois é, então a igreja está aqui para cumprir tudo o que manda, né? Recebemos aqui pouco mais do que 100 lugares, pois nós estamos aqui dentro daquilo que foi estipulado. Foi nos dada a missão de oferecermos todos os segmentos, aferição de temperatura, pois é isso que nós estamos fazendo. Para quê? Para oportunizar. Para que você não fique só na multidão, para que você venha ser um discípulo do Senhor Jesus, como muitos outros, né? Ser discípulo significa dar determinados passos, e já o primeiro passo, sabe o que é? É obedecer o que o Senhor Jesus manda. Como assim? Olha, é assim, um cristianismo que só existisse em Deus, Pai e Espírito Santo, ele não era um cristianismo, ele iria excluir o discipulado do cristianismo. Então, o que ocorre? O Senhor Jesus veio à terra e ele iniciou trazendo todo esse diferencial de como ser um verdadeiro discípulo e como ser um discipulador. E aí nós aprendemos entre esse discipulado de Cristo em comparação a essas outras propostas que às vezes nós conhecemos aqui com muita técnica, né? Com muito modelo, mas com pouca Bíblia, com pouca palavra de Deus, às vezes quase nenhuma. Então é interessante nós observarmos que como é que foi o grande diferencial do discipulado do Senhor Jesus, vivendo com o outro. Algo que nós precisamos, e eu me incluo como primeiro nessa necessidade, nós precisamos aprender a usar as plataformas digitais, porque eu creio que esse é o momento que a igreja vai se espalhar para juntar mais pessoas, né? Com certeza, você já viu, porque eu já vi pessoas dizendo assim, mas eu não gosto desse negócio aí do online não. Quero dizer para você que eu também não gosto, mas eu estou aprendendo. Porque o online ele vai servir para transmitir as boas novas do Senhor Jesus, não para um monte de besteira que você via no passado. Agora ele está precisando ser enxertado da boa palavra, enxertado do Espírito Santo, para que as plataformas elas possam servir de pontes para que a palavra do Senhor Jesus chegue nos 4 cantos da terra. E eu preciso me contemporaneizar a respeito dessa modalidade. Aqui em segundo lugar nós podemos identificar Jesus Cristo como mestre, como mediador, filho de Deus e servo. João 13, do verso 3 ao verso 9, vamos lá ler. Ele vai nos ensinar algo dentro desse contexto. O texto diz assim, que Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus, e assim levantou-se da mesa e tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. E depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com uma toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que ele disse, Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus, você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo, mas mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro, não, nunca lavarás os meus pés. E Jesus responde, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. E então Simão Pedro responde, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. João 13, de 3 ao verso 9. Interessante notar que o evangelista faz questão de mencionar a segurança de Jesus a respeito de quem era. Jesus sabia de quem era, de onde viera e para onde ele iria. Está aí no verso 3.
Esse texto ele é riquíssimo e já foi muito abordado, né? O lavar pés das pessoas naquela época, irmãos, era uma atividade destinada para os escravos, mas ela foi protagonizada por Cristo. Quando o discípulo se sente seguro acerca da sua identidade, ele sabe que ele é profundamente amado por Deus, ele não terá crise alguma em servir ao seu próximo, mesmo que esse serviço ele assuma uma forma considerada humilhante. Por quê? Porque ele sabe de onde ele veio, quem ele é e para onde ele vai. No discipulado concebido no Antigo Testamento, em que as atividades dos mestres e dos discípulos eram bem delimitadas, sendo o discípulo um servo e executando atividade destinada apenas a servos. Como é que acontece no Novo Testamento? Cristo vem e rompe completamente com esse paradigma discipular. João 13, verso 14 e 15 diz assim: pois bem, eu sendo Senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Assim como o Senhor Jesus fez o seu discipulado, nós precisamos fazer de igual modo. Como nós precisamos aprender. E aqui em terceiro lugar diz que Jesus Cristo é o Senhor absoluto, Filho de Deus. Ele refere-se aos seus seguidores não como escravos ou servos, mas como amigos. Aliás, os jovens aqui na nossa igreja nós chamamos de GA, né? São grupos de amizade. No livro de João 14, 15 diz assim: vocês serão meus amigos se fizerem o que lhes ordeno. Já não os chamo de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, e em vez disso eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi de meu pai, eu lhes tornei conhecido. Irmãos, que maravilha esse texto, né? Tem um outro texto lá em Mateus, no capítulo 12, no verso 47 a 50, riquíssimo esse texto. Lá diz assim, Jesus fazendo referência aos seus seguidores como irmãos e mães. Chega uma pessoa e diz assim: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. E o Senhor Jesus, de maneira bem peculiar, o mestre, cheio de toda a sabedoria, pergunta: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E aí ele estende a mão para os discípulos e começa ali, né, dizer: aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade de meu Pai que está no céu, este é meu irmão, minha irmã e mãe. Irmãos, em suas falas, Jesus também promete uma intensa intimidade entre ele e os seus seguidores, a ponto de apontar para uma unicidade entre mestre e discípulos. Lá em João 14, 23, diz assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Interessante, Jesus Cristo, ele nos tem como amigos. Se nós formos discípulos do Senhor Jesus, nós seremos amigos do Mestre. Em quarto lugar, eu quero mencionar aqui para vocês sobre Jesus Cristo sendo o único Mestre que promete providência, poder e força sobrenatural a todos aqueles que se comprometem em segui-lo. Puxa, que maravilha isso, pastor. E qual é o selo que norteia isso? Irmãos, o selo é exatamente o Espírito Santo. O Espírito Santo é esse selo de garantia que nós somos filhos de Deus e também a fonte do poder de todos os discípulos de Cristo e os que vieram após Cristo. O Mestre sabia de tudo isso e ele deixou esse passo a passo para nós seguirmos. Como nós precisamos entender esse lado, que nós precisamos do Espírito Santo. Paulo recomenda que nós devamos estar cheios do Espírito Santo. Você sabe por que tem tanta gente fraca perambulando aí pela cidade de Boa Vista? Às vezes as pessoas vão até para a igreja, mas são bem fraquinhas. Sabe por quê? Porque não tem o Espírito Santo. É mesmo? Bem pouquinho o Espírito Santo. Quase nada de Espírito Santo. E aí como é que vai ser? Vai seguir o Senhor Jesus? Vai ter uma série de coisas, menos o Espírito Santo. Às vezes boa atitude, mas não tem o Espírito Santo. Uma boa conduta, uma boa palavra, mas não tem o Espírito Santo. Muito preocupante. E aí você vai dizer: e afinal então, o que significa ser discípulo de Cristo nesse momento de dificuldade? Nesse momento de que as pessoas têm bem pouco Espírito Santo. Por que eu estou falando bem pouco? Porque existe um texto na Sagrada Escritura que diz assim que no final dos tempos,
o amor de muito, em outras traduções, quase todos, vai se esfriar. Se esfria por quê? Porque não tem o Espírito Santo. Seguir Jesus, meu irmão, significa ter intimidade com Ele. Enquanto você tiver vida, precisa ter intimidade com o Senhor Jesus, buscar esse contato, esse coração ardente para querer estar próximo do Mestre, querer ler das Sagradas Escrituras. Me preocupa muito, às vezes eu até digo assim: se você não sentir algo nessa natureza, seu coração não arder por ler a Sagrada Escritura, por orar, por fazer a meditação, questione se a sua decisão de dar o comando da sua vida a Cristo, ela foi genuína, ela foi original. É mesmo, porque às vezes nós somos levados, nós somos emotivos, nós somos convencidos, nós achamos um ambiente agradável para mim, para a nossa família, mas a nossa relação com Deus, ela ainda não se deu, ela ainda não iniciou. E aí nós enfrentamos os percalços que a vida nos enfrenta e logo logo nós somos arrebatados. Por quê? Porque genuinamente nós não entregamos, nós não autorizamos o Senhor Jesus a ser o comandante da nossa vida. Romanos capítulo 8, verso 28 a 30, diz que nós sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Sabe, irmão, isso é super interessante. Por quê? Porque existem alguns aspectos que, como os discípulos do Senhor Jesus, nós precisamos aprender. Todas as coisas que vão acontecendo na nossa vida, elas vão confluir, elas vão convergir, elas vão nos levar para esse propósito do Senhor Jesus, que Ele separou exclusivamente para aqueles que o seguem. Quero dizer para você que está me assistindo, Deus tem um propósito específico na sua vida. Mas eu já vi tanto essa frase. Sim, mas aí você já conseguiu identificar? Não, ainda não consegui identificar. Pois é, então nós precisamos procurar para que propósito? Porque Eclesiastes 3 diz que tudo aqui na terra, ele tem o seu tempo e o seu propósito. Quando nós nascemos, como nós fomos escolhidos, o Senhor Jesus estabeleceu um propósito para cada um de nós. Isso não está relativo a dom. E nesse período que nós estamos vivendo, mais ainda nós somos levados a amadurecer essa consciência de que necessitamos identificar o nosso propósito. E aí eu quero mencionar aqui pelo menos 5 deveres para nós relacionarmos sobre o significado de ser discípulo de Cristo. Primeiramente, devemos ser como Cristo em sua encarnação. Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo o que devia apegar-se. O discípulo é o quê? Ele é convocado para seguir o exemplo da humildade de Jesus, que não levou em conta o nosso estado original, mas Ele nos amou. Como é que fosse? Ele não observou as nossas meninices, as nossas babaquices, os nossos enganos, os nossos erros, as nossas mediocridades espirituais, os nossos achismos, as nossas dúvidas. Ele não fez isso. A missão encarnacional exige que os discípulos entrem no mundo das outras pessoas. Hoje tem uma palavra que está muito em evidência, chama-se empatia. Se colocar no lugar da outra pessoa, para poder nós compreendermos melhor. É lógico que a outra pessoa também precisa, para receber, nós falamos em outra oportunidade aqui, querer. Precisa querer, porque senão até para ensinar, até para ajudar, precisa a outra parte querer. John Stott, ele comenta que toda missão autêntica, ela é encarnacional, ou seja, ela exige contato, ela exige relação, ela exige intimidade. Puxa, você convidou quem? Não convidei ninguém. E não é aquele convite assim, é investimento. Ei, vai lá. Você não quer ouvir? Nesse período, graças a Deus, eu tive a grata alegria. Olha, difícil, mas eu tive a grata alegria de convidar algumas pessoas. Aliás, eu tive a grata alegria de convidar muitas pessoas. E algumas dessas pessoas, eles já assistiram o culto conosco.
na forma online. É mesmo, na forma online. E sabe o que foi legal? Dessas algumas pessoas, muitas disseram, quando voltarem, eu quero estar na forma presencial. Puxa, que maravilha. Por quê? Porque isso como John Stott falou, a nossa missão ela é encarnacional. Eu preciso investir tempo para que as pessoas se entreguem totalmente ao Senhor Jesus. O que significa ser discípulo de Cristo? Primeiro, devemos ser como Cristo em sua encarnação. Segundo, nós devemos ser como Cristo em seu serviço. João 13, estou continuando aqui, né? João 13, 14, nos ensina dessa forma. Assim como Jesus fez o que era o trabalho de um escravo, quando ele lavou os pés, não é isso? Ele nem considerou aquilo uma tarefa, ele nem considerou aquilo ser uma humilhação. Aliás, ele diz lá em João 13, 14, pois bem, se eu sendo o Senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devam lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Como é que faz? Olha, hoje em dia nós temos a oportunidade de um aparelho. É mesmo? Nós precisamos ser hábeis. Se eu fico na minha casa, mas eu posso ligar para o meu irmão, eu posso ligar para a minha irmã. Uma pessoa recém-chegada na igreja, quantas pessoas, hoje é da ligação, as ligações são até limitadas, você já paga para ligar. Se você ligar, paga. Se você não ligar, você paga. Então ligue, mande uma palavra, mande uma mensagem. Mas a minha ideia é que você deva ligar. Devemos ser como Cristo em serviço. Isso é o que? É influenciar tempo. Quantas e quantas vezes nós precisamos receber uma ligação, nós precisamos fazer uma ligação, porque investir tempo é o que o Senhor Jesus fez conosco. O nome disso é serviço. Depois, em terceiro lugar, afinal, o que significa ser discípulo de Cristo? Primeiro, devemos ser como Cristo em sua encarnação. Segundo, devemos ser como Cristo em seu serviço. Terceiro, devemos ser como Cristo em sua longanimidade. O texto diz que sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. O discípulo chamado à semelhança de Cristo deve estar disposto a sofrer, e muitas das vezes vai ser até perseguido. E Pedro nos exorta, 1 Pedro 3,9, que nós não devamos pagar o mal com mal. Às vezes nós vamos ser perseguidos por amor ao Evangelho. Não confunda por outra coisa, Nós precisamos exercer essa longanimidade. O discípulo de Jesus, ele é longânimo. Assim como, mas logo assim, quando eu não era cristão, quando eu não tinha entregue minha vida ao Senhor Jesus, tudo era melhor, eu não sofria perseguição, eu era tranquilo. E agora, por que acontece isso? Agora nós conhecemos a verdade. Agora nós sabemos o que é certo ou o que é errado. O que antes era um troféu para mim e para você, hoje você observa que na realidade era um equívoco, era um erro. O que antes você achava o máximo, hoje você tem certeza eu tenho certeza que você sabe que aquilo que era o máximo antigamente, agora você está entristecendo Deus. Por isso que você começa a enxergar, as coisas começam a volumar, justamente por isso. E aí nós aprendemos que precisamos ser longânimos. Quarto, nós devemos ser como Cristo em sua missão. Foi obediente e obediente até morte e morte de cruz. Sabe, irmãos, a morte de Jesus na cruz foi a forma pelo qual Deus reconciliou a humanidade consigo. Pelo meio da sua morte substitutiva, ou seja, era nós que deveríamos estar lá no seu lugar, Cristo possibilitou a reaproximação da humanidade com o Pai. Da mesma forma, nós, como seus discípulos, devemos apontar para a cruz e para o poder da vida sobre a morte, como as boas novas de Deus. Como nós precisamos entender. Você já falou do amor de Deus para alguém? Não, precisa falar.
E não é só aquele falar assim, palavras ao vento aí, não. É falar e viver sobre esse aspecto. Essa é a nossa missão. Nós nascemos para isso. Deus nos comprou para isso. Deus ressuscitou dos mortos para o quê? Para que nós tivéssemos essa oportunidade de termos a nossa missão e de cumprir a nossa missão. Sabe, irmãos, quantas e quantas pessoas passam dias, meses, anos, décadas dentro de igreja, lê a sua missão, mas não quer cumprir a sua missão. A minha palavra é: Senhor, tenha misericórdia dessas pessoas. Nós devemos ser como Cristo em sua missão. Cristo veio aqui, ele sabia. Cristo veio aqui, ele entendia. Cristo veio aqui, ele amava. Cristo veio aqui, ele era longânimo. Cristo veio aqui, ele servia. Cristo veio aqui para ser um exemplo de como os cristãos devam ser. Seguir ao Senhor Jesus, amar como ele amou, viver como ele viveu. Puxa, mas é difícil isso aí, sim. Mas ele disse que se ele conseguiu, nós também iríamos conseguir. Ah, pastor, mas assim, tem uma série de coisas aí que eu não consigo fazer isso, mas é um processo. Eu não estou dizendo que no primeiro dia, eu estou dizendo que esse precisa ser o nosso objetivo. O inimigo, ele é sorrateiro. O que ele vai fazer? Ele vai mudar o nosso foco, ele vai tentar mudar o nosso objetivo, ele vai fazer com que nós enxerguemos certas coisas como mais importantes do que ser parecido com o Senhor Jesus. E aí, com o transcorrer do tempo, com o passar do tempo, nós começamos a esquecer que nós não somos multidões, nós somos discípulos. Nós não viemos aqui à terra para ser plateia, nós somos atores principais abaixo do Senhor Jesus. Deus nos escolheu para a sua grande missão aqui na terra. Nós não somos multidões. Pasme, lá na multidão, tinha até inimigo do Senhor Jesus. Lá na multidão, as pessoas que mataram o Senhor Jesus, eles saíram de lá de dentro da multidão. A multidão, em muitas ocasiões, ele pediu o quê? Pediu a morte do Senhor Jesus. Em muitas ocasiões ela pediu a crucificação de Jesus. Nessa manhã eu quero dizer para você: saia da multidão, venha ser discípulo de Jesus. Saia da multidão, venha ser discípulo de Jesus. Sabe, irmãos, ser discípulo de Jesus é o grande objetivo que o Senhor Jesus teve aqui na terra, ensinando aqueles primeiros discípulos, para que hoje o Evangelho chegasse até nós. E continua a missão conosco. Em último lugar aqui, o que significava ser discípulo de Cristo é que nós devemos ser como Cristo em seu amor. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E a atitude de Jesus Cristo que motivou toda a jornada de expiação foi o amor. Lá em Efésios, Paulo escrevendo, Efésios 5:2 diz assim: e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Sabe, irmão, nós somos exortados a amar como Cristo amou. O amor é o principal motivo pelo qual o discípulo seria reconhecido, porque era o principal motivo pelo qual Cristo foi reconhecido. João 13:35, ele dá o conceito, para mim, fantástico do Evangelho. Diz assim o texto: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Sabe, irmão, nós precisamos amar. Essa é a grande essência do Evangelho. Essa é a grande essência do discípulo. Essa é o grande diferencial do discipulado de Jesus, é amar. O mundo caminha de uma forma, as pessoas propõem uma forma, as pessoas vivem de uma forma, e todas essas formas, elas são derrubadas quando nós passamos a amar. A minha oração nessa manhã para você que está me ouvindo, me vendo, venha amar como o Senhor Jesus amou. Devemos ser como Cristo em seu amor. Da mesma forma que Ele amou, da mesma forma que Ele viveu, a ponto de se entregar por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus, assim nós precisamos viver. Nessa manhã eu quero dizer para você: venha amar como Jesus amou. Saia do meio da multidão, deixe de ser multidão e venha ser discípulo do Senhor Jesus em seu nome. Vamos orar? Pai de amor e misericórdia, obrigado pela tua porção, obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor Jesus, pelo teu amor, Senhor Jesus, que enviou o teu único filho para morrer em nosso lugar, para que uma vez assim ele ressuscitando, Senhor Jesus, nós possamos crer nele como nosso único e suficiente Salvador
e assim aprendamos a amar as pessoas que estão ao nosso redor. Pai, revigora nossas forças e fortalece a nossa fé. Nos dá um bom domingo, Senhor Jesus. E assim nós oramos em Teu santo nome, hoje para todo sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Deus nos abençoe. Fiquem na paz do nosso Deus.